Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 30 de abril de 2025, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na lição de número 120, a última da nossa terceira revisão. Então, hoje vamos revisar a lição 109, Eu Descanso em Deus, e a lição 110, Eu Sou Como Deus Me Criou. Eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele em quietude e em perfeita certeza. Muito bem. E eu sou como Deus me criou. Eu sou o Filho de Deus, hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesmo e permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. Ok? Então, para a hora eu descanso em Deus, para a meia hora eu sou como Deus me criou, né? Para a hora eu descanso em Deus e para a meia hora eu sou como Deus me criou, né? Muito bem, gente. Então, passamos agora para a leitura do nosso livro aí da Melody Beat, do dia 30 de abril, né? O nome do livro, A Linguagem da Liberdade, o título do texto de hoje, Equilíbrio, tá? Lembrando que o PDF deste livro, né, que nos foi gentilmente conseguido pelo nosso querido aluno Marco Túlio, está disponível no nosso grupo no Telegram, tá bom? Você pode imprimi-lo e encaderná-lo, tá bom? Equilíbrio. O objetivo principal é o equilíbrio. Precisamos de equilíbrio entre trabalho e diversão. Precisamos de equilíbrio entre dar e receber. Precisamos de equilíbrio entre pensamentos e emoções. Precisamos de equilíbrio entre cuidar de nosso ser físico e de nosso ser espiritual. Uma vida equilibrada tem harmonia entre a vida profissional e a vida pessoal. Há horas em que precisamos escalar montanhas no trabalho. Há horas em que colocamos energia extra em nossos relacionamentos. Mas o total precisa ser equilibrado. Assim como uma dieta balanceada leva em consideração o objetivo total de nossas necessidades nutritivas para sermos saudáveis, uma vida balanceada leva em conta todas as nossas necessidades. A necessidade de ter amigos, trabalho, amor, família, diversão, tempo para nós mesmos, tempo para recuperarmos-nos e tempo espiritual. O nosso tempo com Deus. Lembrando que o nosso tempo com Deus precisa ser a nossa prioridade. O seu primeiro tempo é o seu tempo com Deus, ok? Isso é muito importante de ser dito. O seu tempo com Deus tem que ser a sua prioridade. Se ficarmos desequilibrados, a nossa voz interior nos dirá. Precisamos ouvi-la. A oração. Hoje examinarei a minha vida para ver se a balança tem pendido muito para uma área e não o bastante para outras. Empenhar-me-ei em conseguir o equilíbrio, né? Hoje pedimos ajuda a Deus para vivermos uma vida mais equilibrada. Quando você ficar em dúvida a respeito de como priorizar a sua vida, lembre-se sempre daquela célebre frase de Jesus: buscai primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, tá? Então, a causa da sua vida, a causa boa, é a sua conexão com Deus, né? Então, se você quer melhorar a sua vida, a sua primeira atividade do dia, a sua prioridade precisa ser a sua conexão com Deus, ok? Estão entendendo? Outra coisa que eu acho que é importante falar, não me lembro aí se eu falei em algum outro, acho que nunca falei disso aqui não. É importante que a gente entenda
que nós podemos ter 2 pontos de atração para as nossas vidas, né? Hoje em dia todo mundo fala da lei da atração. Sim. Quais são os pontos da sua vida que atraem, que criam acontecimentos na sua realidade, que manifestam, que colapsam daquele campo de infinitas possibilidades, um acontecimento aqui, outro acontecimento lá, outro acontecimento no mês que vem, né? Eu vou explicar isso utilizando a linguagem do curso. É a sua mente certa, que é o seu ponto de atração? Ou é a sua mente errada? É a sua mente inconsciente que está desgovernada, criando mais do mesmo na sua vida? Criando mais do seu passado? Criando mais problemas, mais desgraças, mais infelicidades? Mais autossabotagem? Nós estamos criando as nossas vidas o tempo todo, isso é um fato. A gente aprendeu lá no início, nas 40 primeiras lições de Um Curso em Milagres. A gente aprendeu que não tem pensamentos neutros, aprendemos que nossos pensamentos são imagens que fizemos, aprendemos que nada do que pensamos significa coisa alguma, né? Nós aprendemos tudo isso, nós temos esse fundamento de como funciona a percepção dentro do mundo da terceira dimensão e como corrigi-la lá nas nossas primeiras 40 lições, né? Se você ainda não assistiu a série de vídeos de 2022, sugiro fortemente que o faça, da metafísica das lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, né? Se você ainda não... no meu site estão os textos das 40 primeiras lições interpretados, a interpretação das 40 primeiras lições de Um Curso em Milagres por Dr. Joshua David Stone. Eu leio esses textos, nos vídeos. Se você não quiser ver os vídeos, leia pelo menos esses textos, né? Os vídeos são muito longos, eu leio 3 textos distintos, ou 2 textos depois que a gente passa da lição 40. Então, veja o que você prefere fazer, mas é um conhecimento importante para você ter bem sedimentado aí, se você for um estudante mais dedicado, mais comprometido de Um Curso em Milagres, né? Então, precisamos ter equilíbrio, né? De um modo geral, isso não é algo muito trivial para nós, esse equilíbrio. Concordam comigo? Né? De uma forma geral, nós tendemos a desequilibrar as nossas vidas para aquelas áreas que nos são mais fáceis, mais tranquilas, menos desafiadoras, ok? E nós estamos num momento da nossa jornada em que estamos falando de trabalho e dinheiro, trabalho e vida financeira. Então vamos retomar o nosso livro Milagres no Trabalho, transformando a sua orientação interior em influência exterior, tá? Eu vou começar aqui a leitura do livro dela, lembrando que ela encerrou o assunto lá com a história lá da Joe, né? Ela e o cidadão lá ficaram razoavelmente... não tem uma boa convivência, né? Então ela começa aqui, na verdade ela termina o capítulo, eu não li ontem porque o vídeo foi ficando muito longo, mas ela termina o capítulo com algumas citações do livro-texto que eu vou ler para vocês em português, tá bom? E aí depois a gente passa para um novo capítulo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. As decisões do ego estão sempre erradas, porque são baseadas no erro e são tomadas para manter o erro. Que erro é esse? A ilusão da separação. O ego está estruturado em cima desse pensamento. O ego é a expressão manifesta desse pensamento. A ilusão da separação, a crença na separação.
Então, tudo que o ego nos propõe está baseado nessa premissa. E essa premissa é dupla. Para repetir aqui a metafísica do livro para vocês. Essa premissa é dupla. Eu estou não apenas separada do meu Criador, mas eu estou separada de meus irmãos e irmãs. Por isso que é tão fácil para mim prejudicar o próximo, né? Se essa ilusão da separação não estivesse na minha mente, eu não poderia prejudicar o próximo. Ou minimamente seria mais difícil para eu prejudicar o próximo, né? Porque se eu e meu irmão somos um, quando eu estou fazendo mal para o meu irmão, eu estou fazendo mal para mim mesmo, para uma parte minha, né? E eu fiquei pensando muito, né, depois do vídeo de ontem, né? Eu fiquei pensando muito, né? Que no fim das contas, sabe, gente, é muito frequente que nós não vejamos os resultados dos nossos atos equivocados, né? Ou pelo menos não consigamos fazer uma relação entre causa e efeito, né, no tempo, porque aqui na terceira dimensão as coisas são bem vagarosas, né? Mas eu fiquei pensando naquela live da semana do domingo retrasado, que está aberta no canal, se você puder assista, sobre as maldições transgeracionais, né, as maldições familiares, né? Então o que que acontece? Eu acabo talvez sofrendo as consequências negativas, nefastas dos atos dos meus antepassados, se isso não for neutralizado, tá bom? É isso. Mais uma citação aqui do livro-texto, essa que eu acabei de ler é do capítulo 5, e a gente vai ler uma agora que é do capítulo 3. A mente separada ou dividida não pode deixar de ser confusa. Ou, lendo direto aqui, a mente separada ou dividida tem que ser confusa. Ela tem que estar em conflito, pois não está de acordo consigo mesma. Ela está necessariamente em dúvida a respeito daquilo que verdadeiramente é. Está necessariamente incerta em relação ao que é. Tem que estar em conflito porque não está de acordo consigo mesma, tá? E por fim não. Tem mais coisa aqui, peraí. Vamos lá. O ego sempre substituirá o significado pelo caos, pois se a separação é a salvação, então a harmonia é a ameaça, né? A separação é a salvação para quem? Para o ego. A harmonia é a ameaça para quem? Para o ego. Isso a gente vê na nossa vida, né? No dia a dia, né? E mais uma do capítulo 5. O conhecimento é sempre estável e é bastante evidente que tu não és. No entanto, és perfeitamente estável, tal como Deus te criou. Nesse sentido, quando o teu comportamento é instável, estás discordando da ideia de Deus com respeito à tua criação. Tu podes fazer isso se assim escolheres, mas dificilmente quererias fazê-lo se tu estivesses em tua mente certa, tá? E aí ela termina as citações desse capítulo com uma do capítulo 27.
O sonhar do mundo... Não, peraí. Não, tá errado. O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Essa a gente podia tatuar, né? O segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Não é a primeira vez. Ele não leva 27 capítulos para falar isso, tá? Não. Ele fala isso antes, de outras formas. Fala, inclusive, muito no livro de exercícios, tá bom? Aí, ela começa a parte 2 do livro, que é... Vocês se lembram que a parte 1 era mande embora, despeça o seu ego? E aí, a parte 2 do livro é contrate o seu ser real. Contrate o seu self, né? Contrate o ser crístico, né? Em ti. E aí ela vai começar com outra citação do livro-texto que eu vou ler para vocês aqui. Tá bom? As provações são apenas lições que falhastes em aprender. Apresentadas mais uma vez, de forma que onde antes fizeste uma escolha faltosa, agora podes fazer outra melhor, e assim escapar de toda a dor que o que escolheste antes trouxe a ti. Em toda dificuldade, em toda aflição e a cada perplexidade, Cristo te chama e gentilmente diz: meu irmão, escolhe outra vez. Ele não deixaria uma única fonte de dor sem cura, nem imagem alguma para velar a verdade. Ele quer remover toda a miséria de ti, a quem Deus criou como um altar à alegria. Ele não te deixaria sem consolo, sozinho em sonhos do inferno, mas quer liberar a tua mente de todas as coisas que escondem a sua face de ti, a face do Cristo. A sua santidade é a tua, porque ele é o único poder que é real em ti. A sua força é a tua, porque ele é o ser que Deus criou como seu único filho. Tá bom? E aí... ela vai fazer outra citação, essa eu vou traduzir direto do inglês, porque eu não tenho esclarecimento de termos aqui no meu livro, que é a edição que é muito antiga. Então peço perdão aí por qualquer incorreção. O oposto do ego, de todas as formas, em origem, efeito e consequência, nós o chamamos milagre. Uau, isso é bonito, né? Então ela vai começar aqui a trazer o conceito do milagre e ver de que forma nós podemos utilizar, nos mostrar de que forma nós podemos utilizar o conceito do milagre nas nossas vidas profissionais. Ok? Profissionais, na verdade. Estou de piada aqui. O que é o milagre? Capítulo 6. E a gente já está quase na metade do livro, hein? Eu acho que vai dar pra gente estudar os outros 2. Porque a gente não tem nem um mês que a gente começou a falar de trabalho e dinheiro e sucesso, tá? Quando a gente chegar no final dessa jornada, a vida profissional de vocês vai ter dado um salto. A vida financeira também, espero, tá? Você pode estar imaginando quais crenças a respeito de Deus, ou do pecado, ou da separação, tem a ver com as especificidades da sua própria carreira. No final das contas, como cada uma dessas crenças se conecta com fazer mais dinheiro, acelerar, né? Ganhar, né? Aqui eu não estou entendendo muito o que ele quis dizer, não. Eu acho que assim, melhorar o seu desempenho, ser promovido ou liderar as suas equipes. A resposta para essa pergunta fica mais clara quando você reconhece
que todas as coisas que você faz no seu trabalho derivam da mentalidade que você traz para o seu trabalho. Onde um curso é milagres quer chegar aqui, é que o curso quer lembrar a você apenas o quanto de pensamento você traz para o seu trabalho a cada dia, e que esse conteúdo tem sido formatado unicamente pela sua visão física, e o quanto isso custa a você em termos da sua própria paz e da sua alegria. Resumindo, vou falar aqui em português claro, do que ela está falando. O quanto da sua mentalidade é egóica. O quanto da sua mentalidade é certa. É do Espírito Santo. Já está comandada, dominada pelo Espírito Santo. O quanto você já está na sua mente certa. Você tem essa mentalidade, né? Que hoje o pessoal chama de mindset, a gente não precisa disso, né? Mentalidade é uma forma de encarar a vida, é uma forma de perceber a vida. Quanto menor, mais estreita for a sua mentalidade, mais pobre você será. Pobre em todos os sentidos, pobre de dinheiro, pobre de cultura, pobre de espírito, pobre de amor, pobre de amizades. Pobre, você será pobre. Pobre de saúde, pobre de compreensão, pobre de influência positiva no mundo, tá? Tá? Você tá vendo tudo pelo buraco da fechadura. E você se acha o máximo, né? Nós temos esse mau hábito, né? Então ela tá dizendo o quanto isso está te custando. O quanto de fato está custando para você essa sua mentalidade egóica no seu trabalho. Não se enganem, não se iludam. Eu também estou fazendo esta pergunta para mim agora, ok? Muito bem. De fato, o quanto isso está tirando a sua paz e a sua alegria? De fato, todos nós sabemos que todos os dias os nossos olhos apreendem, né, uma parte observável da nossa experiência. Nós vemos corpos separados, nós vemos comportamentos e ações que são positivos e comportamentos e ações que não são tão positivos. Nós vemos planos de trabalho, nós vemos prazos e nós vemos um fluxo infinito de e-mails, correios eletrônicos. E isso não é surpreendente. O que é surpreendente é o quão frequentemente nós nos esquecemos de que o que é visível permanece sendo tudo o que os olhos podem ver. Mas há claramente muito mais coisas acontecendo. Da identificação com o corpo para a identificação com o espírito. É por isso que é tão perigoso formar a sua percepção de cada situação a partir da vista física apenas. Nós nos ensinamos a acreditar que os nossos olhos nos dão a cena total, da verdade, a cena completa, quando na verdade eles nos dão apenas uma fração da realidade. E inclusive essa fração, até mesmo essa fração, ela está sujeita aos vieses do nosso próprio ego e ao nosso condicionamento passado. A gente aprendeu lá que vemos apenas o passado, não aprendemos? Uma vez que a liderança e o profissionalismo requerem um nível profundo de compostura sem vieses e de presença, não é de se estranhar. É de se estranhar porque tantos de nós estamos perdendo o ponto, né, digamos assim. É de se estranhar? Não, a gente está olhando tudo só com os olhos do corpo, né? E é muito engraçado, né, gente? Porque às vezes o Espírito, você tá lá em meditação e o Espírito Santo fala para você, mova-se.
E às vezes você tá lá em meditação na mesma situação no dia seguinte e o Espírito Santo fala para você: agora é hora de você ficar quieto. Tudo que você tinha para fazer você já fez. Agora fica quieto. Não é legal isso? Então ela vai citar aqui os princípios dos milagres, o 22º. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe, e isso conduz a uma negação da vida espiritual. E isso tem um custo monstruoso, tá? Isso tem um custo monstruoso. Eu focar apenas no que os olhos podem ver tem um custo monstruoso. As correntes energéticas estão acontecendo no meu ambiente de trabalho, as energias estão fluindo ou não estão fluindo. As pessoas estão falando bem de nós pelas nossas costas ou mal de nós com mais frequência, não é verdade? Muitas coisas estão acontecendo e eu não sei. A energia com a qual eu abordo o meu trabalho, ela está chegando junto comigo. Se ela é uma energia de excelência, todos poderão sentir. E vocês não se enganem. Se você estiver levando energia de excelência para o seu trabalho, muitas pessoas vão começar a te odiar também, tá? Mas isso de forma nenhuma é um motivo para que você deixe de levar essas energias. Na verdade, essa é a sua obrigação, tá? Em Um Curso em Milagres, nos é pedido repetidamente que alinhemos, né? Aumentemos a nossa vista física com a nossa visão espiritual, o que requer que vejamos além das limitações daquilo que os nossos olhos estão nos mostrando. Essa mudança de percepção da identificação com o corpo para a identificação com o espírito é o milagre. E uma vez que o espírito é igual ao amor, amor com letra maiúscula, compaixão mais sabedoria, isso significa escolhermos, percebermos com amor, amor com letra maiúscula. Se você sente alguma resistência na utilização da palavra amor num contexto de negócios, a minha esperança é que a história de Joe, do último capítulo, e também todas as outras histórias que eu vou contar ao longo deste livro, possam prover algumas intuições, algumas percepções sobre como esse tipo de inteligência espiritual pode fazer milagres na sua própria carreira, mesmo em circunstâncias em que você é submetido a uma elevada pressão, mesmo em circunstâncias em que você é extremamente perturbado e testado. Esses são exemplos do amor espiritual como a fonte do seu poder no trabalho. Entretanto, é importante notar que, a partir da perspectiva de Um Curso em Milagres, o amor não é apenas uma fonte de poder. O amor é o único poder que existe sob qualquer forma. O amor é o único poder, tá bom? Isso significa que quando você escolhe ver o mundo a partir da perspectiva do seu ego, o que significa quando você escolhe ver os outros como separados de você e como competindo contra você, o preço que você paga de acordo com o Curso em Milagres é uma perda total da sua sabedoria e da sua compaixão. O que é o mesmo, equivale a dizer que é uma perda total do seu poder. Então você, quando está no ego, você tem pouquíssimo poder, tá? Você acha até que você tem o controle das situações, porque você está lá na manipulação, você está fazendo jogos, você está usando estratégias, você está contando mentiras, você está usando as pessoas para os seus propósitos egóicos. Mas, na verdade, isso tem uma duração muito pequena. E tenha muita atenção, porque na hora em que isso não for mais o seu melhor, a coisa vai desabar em cima da sua cabeça. Como dizem os muçulmanos, a casa vai cair, tá?
Mas se você tá aqui, provavelmente você não tem mais essa forma de agir, né? O mundo que vês tem que ser negado, pois ver isso está te custando um tipo diferente de visão. Tu não pode ver ambos os mundos, pois cada um envolve um modo diferente de ver e depende daquilo que tu aprecias. A negação de um faz com que seja possível ver o outro, né? Então, ou você vê com os olhos do ego e você vai ver um mundo, ou você vê com os olhos do Espírito Santo, do amor, da sabedoria com a compaixão, e aí então você verá outro. É disso que ele está falando aqui. E tem aquela lição também lá no início do livro que é impossível ver dois mundos. Que eu sempre comparo com vocês aquelas ilusões de figura e fundo. Ou eu olho para o fundo ou eu olho para frente. Na frente tem uma figura, no fundo tem outra, tá? Vou mostrar para vocês o meu livro de ilusões 3D. Tem que mostrar, vou separar para mostrar amanhã, tá? Traduzindo, você não pode ter os dois modos ao mesmo tempo. Você tem que escolher o ego e experimentar a paz, a compaixão, a sabedoria ou a alegria ao mesmo tempo. Não, você não pode escolher o ego e experienciar a paz, a compaixão, a sabedoria ou a alegria ao mesmo tempo. Porque eles simplesmente não compartilham do mesmo espaço na sua mente. Dito isso, tendo isso sido dito, as boas notícias são que quando você toma uma decisão de escolher o amor, o ego desaparece naquele momento. E então, o propósito de um milagre não é fazer tudo, não é fazer qualquer coisa diferente do que desfazer a sua crença no jogo de projeção do ego, no jogo de projeção e especialismo do ego. E quando isso acontece, o seu poder real, o amor subjacente, está livre para emergir e se expressar. Como sempre, isso não quer dizer que o amor não estivesse lá antes, tá? Isso quer dizer apenas que a sua experiência do amor estava bloqueada pelo seu próprio modo de pensar baseado no medo. Você se lembra do que falamos no capítulo 1? O amor é. O que é o amor. E o amor é tudo o que é. Novamente, a frase Deus é reflete a ideia de que a presença do amor está dentro e ao redor de todas as coisas, incluindo você, e busca expressar a si mesma em todas as coisas, incluindo você. Mas aqui está o ponto. Se você permite que isso aconteça ou não, então essa é uma escolha. Na verdade, essa é a sua escolha, é a nossa escolha, né? Você tem que dizer sim. E a forma como você diz sim à presença do amor é deixando ir o pensamento egóico que bloqueia o amor de se tornar manifesto. É por isso que o amor, sempre o amor aqui com letra maiúscula, tá? Esse amor ágape, sabedoria mais compaixão. É por isso que o amor não pode transformar a sua carreira até que primeiramente ele transforme você. Então o amor precisa primeiro transformar a sua mente para depois então transformar a sua carreira. E não pense que esse é um processo rápido, instantâneo. Eu hoje vou dormir no ego, amanhã eu acordo no Espírito Santo. Não, gente, tem um processo aí de amadurecimento. É como uma fruta crescendo e amadurecendo no pé até que ela possa ficar pronta para ser colhida, tá? À medida em que você se torna mais disponível, mais disposto a liberar o seu ego, e isso vai naturalmente levar você a agir com mais inclusão e conexão. E então vai atrair mais colaboração com aqueles à sua volta. Por outro lado, se apegar ao ego leva você a agir a partir de um lugar de escassez. E isso então vai causar mais divisão e competição. Da mesma forma, se você quer ser um líder no trabalho e se você define liderança como a capacidade de inspirar as ações das outras pessoas, então pergunte a si mesmo: o que é mais inspirador, o amor ou o medo?
Como você inspira mais as pessoas? Sendo amoroso ou sendo agressivo porque está cheio de medo? A resposta é óbvia, ainda que muitos profissionais entendam isso ao contrário. Eles querem ser líderes, mas o pensamento egóico faz com que se comportem de um modo totalmente baseado no medo. E ninguém, em sua mente certa, seguiria esse tipo de líder, né? Mas aqui está o ponto, não está? Nós não estamos nas nossas mentes certas, o que explica o porquê de nós continuarmos a ter tanta toxicidade no trabalho em primeiro lugar. Então, nós estamos aqui nessa jornada fazendo uma desintoxicação da nossa mente egóica. E obviamente que essa desintoxicação da mente egóica, ela vai se manifestar nos nossos trabalhos, tá? E não estamos aqui de forma nenhuma trabalhando para apontar o dedo na cara do outro. Não, nós estamos trabalhando no nosso processo pessoal. Ele é nosso. Nós temos que pedir ao Divino Espírito Santo para corrigir e curar as nossas mentes, né? Quando a gente fecha as nossas lives de domingo, eu sempre faço uma oração pedindo ao Divino Espírito Santo que durante a semana nos dê a cura e a correção das nossas mentes. Então, que as situações venham para as nossas vidas, até que para que nós possamos observar o conteúdo equivocado das nossas mentes, ok? E aí, então, obviamente, a minha carreira vai começar a se manifestar de forma diferente, tá? E aí, obviamente, a gente vai começar a manifestar mais sucesso. Mais sucesso, mais dinheiro. O dinheiro é bom, né? O dinheiro é neutro. O dinheiro é absolutamente neutro. Mas para os nossos propósitos aqui, que estamos nesse programa de retreinamento mental, de nos lembrarmos de quem somos, então o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso. Para nós, o dinheiro é maravilhoso, porque nós estamos aprendendo a fazer uso dele, a fazer bom uso dele. É o que eu sempre digo para vocês, veja como você está gastando o seu tempo, o seu dinheiro e a sua energia. Veja com quem você anda. Veja os grupos aos quais você pertence. Veja como você está gastando cada segundo do seu dia, tá? Observe isso. E observe se tudo isso que você está fazendo vai ajudar você a construir a vida que você quer ter daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Qual é a vida que você quer ter daqui a 5 anos? Então, se você quer ter uma vida diferente daqui a 5 anos, você precisa deixar de ser quem você é hoje para você se tornar a pessoa que é capaz de ter a vida que você quer ter daqui a 5 anos. Seja em termos de saúde, de trabalho, de finanças, de relacionamentos amorosos, de relacionamentos familiares, vida profissional, propósito de vida, missão de vida. O que eu vim fazer aqui nesse planeta? No meio desse momento bizarro que o planeta está atravessando, claramente, o apocalipse, né? Lembrando que apocalipse não é desgraceira, apocalipse não é Armagedon, apocalipse é revelação, apocalipse é a chegada da mente crística na mente humana, é a segunda vinda. Gente, estou falando isso para vocês, estou toda arrepiada, até a cabeça, né? Tu escolheu estar aqui, ô criatura. Ah, Jaque, mas eu tô apavorado. E agora, e os apagões? A galera lá tá com pressa, né? Estão ficando sem tempo. A humanidade está despertando. Você que tá aqui fazendo esse estudo comigo, nossa, você é um tremendo catalisador à sua volta. Aliás, você já deve ter se tornado o chato do rolê, né? Como diz minha amiga paulista. Né? Paulista adora essa expressãozinha, né? Você agora já é o chato do rolê. A chata do rolê. Tá tudo certo, tamo no caminho. Tamo junto, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, né? É isso aí mesmo. Você veio para ser a luz. Na verdade, você é a luz, mas você veio para ser. Você veio para se lembrar de quem você é, você veio para ancorar. Não é verdade? Olha que legal. Não é o máximo? É com você agora, meu querido, minha querida. Meu amor, minha amora. É contigo agora.
tá bom? Jesus está te convocando. Netuno entrou em Áries, acabou. Guerreiros espirituais, guerreiros do arco-íris, tá? A profecia lá dos índios Hopis. Nós somos os Rainbow Warriors, os guerreiros do arco-íris. Somos nós, estamos aqui, tá bom? Alguns estão um pouquinho mais na frente, outros um pouquinho mais atrás, a gente vai puxando um ao outro. Todo mundo se puxa e construímos esse grupo, né? Para ancorarmos essa luz dourada da consciência crística aqui nesse planeta Terra. Estamos quase lá, não perca a sua fé. Tá bom? Vamos ler novamente a nossa última lição da nossa terceira revisão, com essas lições maravilhosas e esplendorosas. Eu estou amando este livro, amando. Estou amando que ele é curtinho, eu achei que a gente fosse demorar bem mais para lê-lo. A gente vai ler ele rapidinho, vai dar tempo de pegar o outro. Lição 120, eu descanso em Deus hoje e deixo que Ele trabalhe em mim e através de mim, enquanto descanso nele, em quietude e em perfeita certeza. Eu sou como Deus me criou, eu sou o Filho de Deus, eu sou a Filha de Deus. Hoje deixo de lado todas as ilusões doentias sobre mim mesma e permito que meu Pai me diga quem eu realmente sou. Eu sou o que meu Pai me diz que eu sou. Ninguém mais pode falar de mim, só meu Pai. E meu Pai me diz que eu sou como Deus me criou. E meu Pai me diz que eu descanso nele, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã, Dia do Trabalhador. Bye, bye.